Olá, boa tarde, meus queridos internautas do programa Instituto Semente da Vida. Eu sou Leandro Reck Gêmeo e estamos aqui novamente para falar sobre mais um tema aí de expansão de consciência. Não é isso aí, Fábio? É isso aí. São os efeitos ocultos na nossa saúde. Isso, então os efeitos ocultos, como são esses efeitos ocultos na nossa saúde que interferem tanto no nosso DNA, como na nossa mente, como no nosso corpo. Então nós vamos tentar abranger um pouquinho disso. Infelizmente hoje o nosso amigo Ricardo Reis não pôde estar presente, mas um beijão aí para o Ricardo e no próximo ele está aí com a gente. E fique sabendo, hein? Está fazendo falta já. É importante estar aqui com a gente, dando uma força nesse programa que tem como objetivo expandir a consciência dos nossos internautas e a nossa também, né? Com certeza, Leandro. E aí, o que a gente começa falando hoje? Vamos falar de doenças. Isso, nós vamos estar falando de doenças, nós vamos estar falando da interferência, como que funciona isso no nosso DNA, como que isso reflete no nosso corpo. No taoísmo, qual é a origem da doença no taoísmo? Então, os taoístas, como eu sempre falo, né, não digo só os taoístas, mas os ancestrais mesmo, né, que vêm lá de muitos mil anos atrás, eles falavam o seguinte: toda a enfermidade ela pode ter 1000 causas, e 1000 causas pode ser de uma única enfermidade, né? Então, várias podem ser essas causas. Mas nós temos que entender o que? Eles falavam muito, que eu sempre falo nos programas, mas isso é importante a gente bater na tecla e a pessoa tem que entender isso, de como funciona a nossa mente, né? Então, como funciona a nossa mente, como que a mente que mente para a gente, né, gera essas milhares de enfermidades. Então, nós temos que pensar o seguinte: a mente, como a gente vê nessa imagem, que tem um cérebrozinho, tem uns fiozinhos de energia e a pessoa ali deitadinha, a mente está o tempo inteiro dialogando, né? A gente sempre fala disso, mas é importante cada vez aprofundar um pouquinho mais nisso. E existem diálogos internos, que nós estamos às vezes tão desconectados de nós mesmos, que nós não percebemos esses diálogos que estão acontecendo dentro da nossa mente. Isso tem um jeito fácil de perceber, né? Até o Ricardo está fazendo falta aqui, comentou uma vez sobre o banho que a gente toma todos os dias, né? O banho, a hora que você entra no chuveiro e que você começa a se ensaboar ou esfregar o cabelo, ele disse que a gente faz isso de maneira automática. Quando a gente era criança, a gente ia para o chuveiro e a gente sentia aquela água quente que vinha, a gente brincava. A nossa mente não estava dialogando. Hoje, a gente vai para o chuveiro, a gente pega o sabonete e passa no corpo, tudo bonitinho, e a nossa mente está longe. É exatamente isso que você acabou de falar com relação aos diálogos. A gente nem percebe que eles estão existindo, enquanto a gente está fazendo alguma coisa de maneira automática, e aí ele vai tomando conta do nosso cérebro. Muito bem. É aí que a gente tem a origem das enfermidades. Perfeito, porque esses diálogos, veja bem, o diálogo mental, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar uma emoção. Tá? E emoção são dois tipos, ou é amor ou é o medo, que seria, entre aspas, o seu oposto, uma dualidade. Gera-se aí uma dualidade. Dentro desses diálogos que geraram uma emoção, essa emoção que eu escolhi, que já foi uma escolha minha, porque eu sozinho resolvi que eu vou tirar daquele banho. Nossa, essa água está me queimando, ai, tenho medo do calor, ai, essa água está muito fria, ai, odeio o frio, ou, nossa, essa água está fria, deixa eu aproveitar o frio. Nossa, essa água está quente, deixa eu aproveitar o calor. Então, é nesse momento que eu tomo a decisão
decisão baseada muito em experiências que eu tive no meu passado, que podem vir até dessa vida, como consciências adquiridas que estão na nossa memória celular, na nossa memória dos nossos corpos sutis, né, nos nossos registros acásticos pessoais, que geram a decisão que eu vou tomar. Então, ou eu decido saborear aquele banho frio, ou a minha mente já vai criar um medo de entrar naquela água gelada. Com medo de ficar doente, ter um resfriado, uma gripe, alguma febre. Perfeito. Não é? E esse medo já começa a gerar fantasias na minha cabeça. Então, eu fantasio. Eu já sinto frio antes de receber a água fria no meu corpo. Só isso, às vezes a gente teve um dia meio atribulado, né? cheio de tarefas e com muita informação, com algumas discussões que normalmente acontecem no trabalho. E aí a gente vai lá tomar banho e, poxa, começa a se esfregar, está lá água quentinha, a gente regulou bonitinho, está caindo água o suficiente, mas a gente começa a viajar dentro dos nossos pensamentos. E quando a gente viaja dentro dos nossos pensamentos, é onde começam esses diálogos do eu posso, eu quero, eu consigo, poxa, problema que aconteceu, se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse tomado uma atitude de acordo com o que eu gostaria de fazer, mas alguma coisa me segurou no momento. Veja bem, né? Mesmo a falta de atitude não deixa de ser uma decisão que eu tomei. Exatamente. Então, eu decidi, através daqueles diálogos, a não tomar uma atitude. Como nós estamos falando do banho, né? Eu fantasiei o medo, então eu decidi em ir pelo lado negativo, de nossa, está gelado, vai me gelar. Então, nem entrei ainda. Então, foi uma decisão dos diálogos da sua mente. Essas decisões, você vê, relacionados a um fator emocional, ou medo, ou vou saborear, eu decidi, eu já comecei a sentir antes de sentir, né? Então, isso é muito interessante. Então, qualquer que seja a enfermidade, a grande maioria delas vai iniciar exatamente por causa dessa decisão que nós tomamos na nossa mente. Isso vai muito longe, né? Porque quando nós falamos que o tema do programa é o oculto que se manifesta, né? O oculto que está se manifestando no nosso corpo, né? O oculto na saúde, o que nós estamos querendo dizer com isso? Tem pesquisas hoje que comprovam exatamente a relação do homem com a natureza, do homem com o planeta, do homem com ele mesmo, tá? E relações ocultas, relações invisíveis, que até então as pessoas tinham esse conhecimento que veio lá da ancestralidade, mas não tinha isso cientificamente, alguma pesquisa comprovando. Então, olha que interessante, né? Nós estamos o tempo inteiro interagindo com o planeta, interagindo com nós mesmos. Então, teve um russo que ele fez uma pesquisa, isso na década de 90, e ele percebeu o quê? Ele queria ver a interação do DNA humano com a estrutura do planeta. E o planeta, a estrutura principal, seriam os fótons, né? Então, o que ele fez? Ele pegou um recipiente, como se fosse uma ventosa, tirou o oxigênio e manteve lá dentro apenas os fótons. E, em seguida, ele colocou uma amostra, né, um DNA, dentro desses fótons. A primeira imagem, o que aconteceu? Esses fótons, antes do DNA, eles ficaram todos espalhados, assim, aleatoriamente. Então, eles tinham a dúvida, como será que esses fótons vão ir para o fundo do copo ou vão ficar flutuando aleatoriamente? E muito bem, perceberam que eles ficaram em formas aleatórias. Um fóton aqui, um fóton aqui, um fóton aqui, as luzes piscando. Um fótonzinho aqui, né? E aí, quando ele introduziu o DNA, lá naquela copo que estava com vácuo, né, sem oxigênio, o que aconteceu? A surpresa deles foi o quê? O DNA humano, ele organizou os fótons. Em que forma? Exatamente na forma do DNA. Então, aqueles fótons, que é a estrutura do nosso planeta, eles se organizaram na forma do DNA. Isso mostrando o quê? Que nós
influenciamos o que acontece lá fora. Ou seja, comprovo que o oriental falava que a nossa mente cria. Então, tudo que você está passando nesse momento é pura criação da sua mente, pura decisão dos diálogos da sua mente que você está transformando a sua vida. É o externo influenciado pelo interno. Perfeito. Assim como o externo influencia o interno influencia o externo. Ou seja, tudo que nós vivemos é uma ilusão criada pela nossa mente, pelas nossas decisões. Só que o que influencia mais ainda isso são os nossos sentimentos. E o sentimento é o quê? É aquela parte da decisão do nosso diálogo interno, que gerou um fator emocional, que gerou um sentimento. O que eu sinto? Dor ou eu sinto amor? Né? E a origem disso, na verdade, está dentro daquilo que a gente coloca como aprendizado nessa vida. Né? Então, você teve experiências quando criança, na infância, na adolescência. Isso tudo vai afetar o seu pensamento depois de adulto. Sim, todas essas... Isso a gente chama, o oriental chama isso de consciência adquirida. Tá? Eu, particularmente, não acredito que o ser humano está aqui para evoluir. Né? Mas, porque pelos conceitos antigos, ancestrais, nós estamos conectados com uma consciência eterna. E essa consciência eterna... Ela já é evoluída. Exatamente, ela tem toda uma sabedoria. Tem toda a sabedoria. Né? Mas quando nós encarnamos nesse planeta, onde nós criamos a nossa realidade, e a nossa realidade com certeza vem da nossa experiência de vida, que pode ser o quê? Por que eu tenho medo? Da onde vem esse medo? Ou de um acontecimento, de alguma coisa que aconteceu comigo, no passado, que me gerou... eu caí da árvore e quebrei o braço. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de subir numa árvore. Pode ser a origem pode estar em alguma história, alguma coisa que você ouviu ou assistiu. Perfeito. De repente. Né? Então ele está relacionado com os nossos sentidos. Então eu posso o quê? Eu não preciso necessariamente cair de uma árvore para ter medo. Eu posso simplesmente ver o Fábio cair de uma árvore e ver ele quebrar o braço. Eu não senti, mas aquilo me gerou o medo. Tá? Eu posso não ver o Fábio cair da árvore e nem ter caído da árvore. Mas eu posso sabendo... escutar pelo meu pai ou por uma outra pessoa que o Fábio caiu da árvore e quebrou a cabeça no chão. Né? Mas não quebrou não, está bonito, ainda está com os galhos aí, está bonito. Então, olha só, as informações vêm de várias maneiras, só que eu vou decidir em ter medo ou não. Por que que algumas pessoas caem da árvore, quebram o braço e continuam subindo na árvore, em árvores até mais altas? Por quê? Trabalhando esse medo, né, para vencer. Porque a essência, a natureza dela é diferente. Aí vem a pergunta, né? De onde vem essa natureza? Essa natureza dela pode ser dessa consciência eterna dela, que vem com experiência até de outras vidas, que podem estar atrapalhando o nosso momento presente. Que a gente chama de cicatrizes que acompanham a gente de outros tempos, tempos muito mais antigos. E isso nós trabalhamos através da bioconexão, através da sincronicidade. Então existem várias técnicas. Mas, antes de falarmos mais sobre os fatores ocultos e como que isso influencia o nosso corpo, nós vamos falar um pouquinho da agenda, porque nós vamos já entrar no intervalinho aí de 1 minutinho. Então fica sabendo da nossa agenda para a gente continuar falando mais um pouco sobre esses ocultos relacionados à nossa saúde. Eu peguei a colinha aqui porque tem muita coisa pela frente. Olha lá, mas já de cara nós temos no dia 11 e 12, nesse final de semana agora, o nível 1 do curso de bioconexão, onde nós aprofundamos mesmo nessa parte emocional, para a gente mudar o seu contexto, mudar a sua visão de ver o mundo, tá? Então, dia 11 e 12 de julho, quem fizer a inscrição antecipada tem desconto de R$100, tá? Então, já aproveita e se inscreva, é só entrar no site www.bioconexão.com.br, na Agenda 2015, que lá tem todos os cursos.
Nós teremos dia 25 de julho as 3 etapas para o despertar, também na Vila Mariana, que vai acontecer das 10 às 18. Também está no site bioconexão.com.br e você também vai ter um desconto caso você se inscreva com antecedência. Isso, e lembrando, hein, esse curso, as 3 etapas do despertar, é um curso que eu, o Fábio e o Ricardo Reis vamos estar dando juntos. É um dia de total expansão de consciência. Nós vamos estar mostrando o físico, o mental e o espiritual, como mudar o contexto para você se curar, tá? Mudar as suas decisões e construir um futuro diferente, né? Agora, nós temos também lá em Santo André o nível 1 de bioconexão. Para quem é da região aqui do ABC, então entra no site também, dá para se inscrever online, vai ser no Instituto Danan, tá? Lá em Santo André. Então olha lá, já se inscreva e vamos... E esse de Santo André, só completando, dia 24 de julho vai ter uma palestra. Isso, dia 24 de julho, agora eu vou estar lá dando uma palestra, então já se informem, já deixem seus nomes lá, entra, pode ser tanto na nossa fanpage do Instituto Semente da Vida, como na fanpage do Espaço Danan, tá? E também em agosto nós teremos, num sábado e num domingo, dia 22 e 23 de agosto, o curso sobre leitura de rosto, fisiognomonia. Isso. Então, se inscreva antecipadamente. Você que quer entender os segredos ocultos no seu rosto, no seu corpo, vem fazer esse curso com a gente, que é bem interessante, tá? Então, nós vamos dar uma pausinha aí, rapidinha, mas não sai não, que nós temos muito ainda para falar sobre os segredos ocultos, né? O oculto, os efeitos ocultos na saúde, tá? Fique aí, não saia não. Vai TV, a TV que vai pegar você. Olá, bem-vindos ao Instituto Semente da Vida, um espaço feito exclusivamente para você. Lá nós trabalhamos com várias atividades de expansão de consciência, né? Curas e atendimentos. Um deles é o Reiki. Outro sistema de cura interessante é a bioconexão, onde a luz expande do seu corpo. Nós temos também a sincronicidade de cura, que é um trabalho de energia com as mãos muito forte. E técnicas de massagem que visam te harmonizar. Tá? Então eu convido vocês para conhecer o nosso espaço e os nossos cursos. Nós temos cursos de bioconexão, sincronicidade, reiki, massagens e várias outras técnicas como PNL exclusivamente para você. Vem conhecer o nosso espaço www.bioconexão.com.br. Aguardo vocês. Vai TV, a TV que vai pegar você. Vai TV, a TV que vai pegar você. Olá, voltamos aí no segundo bloco do nosso programa, Instituto Semente da Vida, e vamos falar mais um pouquinho sobre os efeitos ocultos na saúde, tá? Entendendo até as influências no DNA, na mente e no corpo físico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou tanto do medo no bloco passado.
Aonde o medo influencia na somatização das doenças? O medo influencia em tudo, porque o medo, se você for ver, ele é o gerador de todos os outros tipos de enfermidades da mente, entre aspas. Porque olha só, a ira é um subproduto do medo. Tá? A tristeza é um subproduto do medo. A preocupação é subproduto do medo. A ira, ela vai afetar o que dentro do nosso organismo? Então, a ira tem uma grande relação com o nosso fígado. Tá? Então, quando a pessoa é muito irada, que ela recebe... Veja bem, voltando lá atrás nas decisões, tá? O Fábio fez alguma coisa para mim e eu decidi, tomei como decisão ficar irado. Quem está se machucando? Eu porque vou apanhar do campeão mundial aí de vale tudo, né? Tudo bem, ele pode apanhar, mas sentir uma dor momentânea. Mas eu estou me machucando internamente. Então, a minha dor pode não ser no momento, mas eu estou plantando um problema grave futuramente no meu fígado, por estar o tempo inteiro com essa raiva, com essa ira. Com essa raiva flor da pele. Mas se eu estou irado e eu vou lá e desconto a minha ira, eu vou lá e bato na pessoa que fez com que eu ficasse com raiva, eu não coloquei para fora? Se eu coloco para fora, não me livro dela? Não necessariamente, né? É um falso sentimento, de alívio. Entendi. Tá? Porque essa questão de o tempo inteiro eu explodir, porque é uma explosão, eu estou explodindo lá dentro, tá? Então, existem dois métodos. Eu explodir, eu estou me machucando. Eu fingir que não explodir e guardar, eu também estou me machucando. Então peraí, se uma pessoa... Eu tinha uma... Na verdade, ela era prima do meu pai, ela morreu com 95 anos, ela comia feijoada, bebia pinga, estava lá numa boa, morreu de parada cardíaca, não teve nada a ver. Mas a gente sabe que tem muita gente que bebe e acaba falecendo de cirrose muito tempo antes. Né? Por que ela bebia tanto e não faleceu antes? E por que tem gente que bebe um pouquinho e acaba tendo cirrose? Às vezes nem bebe e acaba tendo cirrose. Então, por isso que aí está o grande detalhe. Não é o que você come, o que você bebe. É o como você está se comunicando com o mundo, tá? É o sentimento que você está gerando. Então, o tal sentimento é o que vai gerar a doença no seu corpo, tá? Então, tudo vem novamente do diálogo. Só que eu optei em seguir aquele sentimento negativo, tá? O tempo inteiro eu estou vibrando uma energia, me comunicando com o mundo de uma forma, um sentimento que não é apropriado. Como nós vimos no bloco anterior, que eu falei o quê? O DNA, ele se adaptou, ou melhor, o fóton do planeta se adaptou à estrutura do DNA, certo? Isso foi uma das pesquisas, mas existem outras, tá? Existe uma outra, deixa até eu me recordar aqui, onde tem uma influência pegaram essa do exército, tá? Então, o que eles perceberam? Eles pegaram o DNA de uma pessoa, e esse DNA também foi colocado numa sala distante e colocaram essa pessoa a estímulos emocionais, onde horas esse estímulo era de medo, horas era de raiva, horas era de felicidade. E o que acontecia com esse DNA nesse momento? Ele vibrava na mesma frequência. Então, vamos imaginar aqui que nós temos um gráfico, tá? Então, o gráfico está aqui, ó, andando nessa posição. Certo? Quando ele recebia um estímulo de raiva, ele mudava sua frequência, assim como o DNA. Então ele estava com raiva, ao mesmo tempo o DNA dele, que estava na outra sala, vibrava na mesma frequência. Agora o estranho é, o DNA a saliva não estava mais no corpo dele, estava num outro espaço. Por que vibrava do mesmo jeito? Tá? Isso mostra que não existe tempo e espaço. Porque depois eles pegaram esse DNA, colocaram a 600 quilômetros de distância.
E o estímulo que era dado nele, o DNA respondia a 600 km de distância, sem intervalo de tempo, no mesmo período de tempo. Então, isso pode ser utilizado para várias coisas. E o taoísmo já utilizava. Só que eu não vou falar aqui, porque tem pessoas que podem utilizar isso de uma maneira não muito positiva, tá? Mas existem várias pesquisas mostrando a nossa influência e como que isso atua no DNA e nas coisas. Mas voltando à sua pergunta lá atrás, porque se você desviou. Não desviei. Eu quero chegar numa conclusão. O cara fica me enrolando e não Os fala. antigos, eles perceberam, se você for ver os conceitos antigos ancestrais, você vê as pessoas cantando mantras, sininhos, vários tipos de atividades para atingir um estado de expansão de consciência. Vibracional. Eu não gosto de falar de colocar iluminação, assim. porque eu não acredito nesse termo iluminação. Tem um monte de gente aí que se diz iluminada que está longe disso. Mas vamos lá. Né? Então, essas ações que eles faziam, qual que era o objetivo? Não é o mantra, não é o sino, não é a ritualística, seja lá qual for. É para que a pessoa desperte sentimentos. Então, como assim desperte sentimentos? Eles perceberam essa relação da influência do homem com a natureza e perceberam que a cura está exatamente no seu sentimento. Então, se você está doente e se sente doente, você tomou a decisão de ficar doente, ficar reprimido, ficar numa posição até que afeta o corpo, a sua postura fica contraída. Isso. Esse sentimento está alimentando a doença. Então, esses rituais ancestrais não eram com o objetivo que o mantra vai te libertar, que o sino vai te... Não. É gerar sentimentos. Então, Na verdade, quando você fala de um mantra, quando você utiliza da fé para fazer algum ritual, para fazer alguma coisa, você está acreditando dentro da sua mente e dentro do seu coração que aquilo realmente funciona. Quando você acredita que aquilo realmente funciona, você está mandando um estímulo positivo para a tua mente que vai devolver para o teu organismo. E a hora que ela devolve isso para o teu organismo, você se cura daquela enfermidade. Isso. O que cura é o sentimento. Sim. Então, o fator emocional que eu decidi entre o positivo ou o negativo gerou um sentimento. Esse sentimento tem que ser o sentimento positivo. Então, eu tenho que me sentir curado. Eu tenho que me sentir bem. Não falar estou bem, mas gerar o sentimento, a sensação. Aquela sensação de quando você vai brincar no parque e jogar uma bola, você está lá feliz, o sentimento. Exatamente. E não, não, estou bem. Mas internamente não está. É o sentimento real, que vem da onde? Do seu coração. Tá? É o que a gente estava falando na semana passada com relação à pessoa que é depressiva. Ela anda como? Ela anda corcunda, olhando para baixo, os braços caídos, né? E a gente falou para você você que se sente depressivo, fazer um exercício. Estufar o peito, levantar, empinar o nariz, olhar para cima e ir embora. É uma espécie, você vai trabalhar inversamente o movimento que tua mente está causando em você. Então, ao invés de você olhar para baixo, porque nada funciona, as coisas não estão indo do jeito que você gostaria, você vai colocar o peito para frente e vai dizer para todo mundo, eu estou de peito aberto para a vida. Perfeito. E olha só como os orientais, os antigos, os ancestrais eram sábios. Estou com a barriga aberta, né? Também, estou olhando ali, rapaz, está grande o negócio. Olha como eles eram sábios. Por que, então, do exercício terapêutico? Por exemplo, Qigong, exercício terapêutico. Quando eu estou fazendo a prática do exercício terapêutico, eu estou abrindo o peito para o mundo, eu estou trabalhando todas as articulações. Então, aquela pessoa que estava sem energia para o mundo, quando ela começou a fazer a prática, que abriu o peito para o mundo, expandiu o peito para o mundo, né? Deixou a contração, estendeu os movimentos, eu estou expandindo, eu estou dando uma informação para o meu coração, uma informação para o meu interior, para o meu DNA, né? Que eu mudei. Quando você é muito rígido, a primeira coisa que acontece é dar problema nas suas articulações.
Por quê? Isso vai demonstrar, o teu inconsciente vai querer passar para o teu consciente que você está ficando muito duro. Então, pessoas que não têm alongamento, que têm dificuldades aí com articulação, tendinite, bursite, a tendinite um pouco, mas mais da bursite ou problema nas juntas, né? Aquela coisa de juntar tudo e jogar fora, são pessoas que normalmente são mais rígidas. E aí, como o Leandro mesmo estava explicando agora, a hora que você faz o exercício, o que você está dizendo para o teu inconsciente? Que eu quero me abrir, eu quero expandir, eu quero esticar. Eu quero deixar de ser rígido para me tornar uma pessoa mais flexível. E é isso que você está falando para o teu inconsciente, que vai trazer esse sentimento mais alegre, né? O fato de você estar respirando vai trabalhar o teu pulmão, vai trabalhar o oxigênio que vai lá na célula. O oxigênio que vai lá na célula é muito importante para que o teu corpo não tenha dores, né? Quanto mais você respira, quanto melhor você respira, mais feliz você fica. E vai além, né? Quando nós falamos em respiração, a respiração, ela comanda, ela controla a nossa consciência adquirida. Olha só que interessante. Como assim controla a nossa consciência adquirida? A nossa consciência adquirida, ela está mais relacionada, tudo bem que nós adquirimos coisas positivas, mas nós estamos programados aqui nesse plano, por informações subliminares, a vibrar em aspectos negativos. Então, a nossa consciência adquirida, ela é controlada pela respiração. Como assim? Se eu estou com medo e eu parar e respirar, eu consigo controlar o meu medo. Se eu estou triste e eu respiro, eu controlo a tristeza. Então, eu consigo controlar os fatores emocionais negativos, os sentimentos negativos, através da respiração. E veja bem, o nosso coração, o nosso timo, é aquele que absorve todas as informações que vêm de fora para dentro na gente. Como assim as informações que vêm de fora para dentro? Olha esse coração, cheio de raios indo em direção a ele. Esses raios representam o quê? Situações que me causaram medo, situações que me causaram tristeza, situações que me causaram os mais diversos fatores emocionais. Então ele absorve, não bem o coração, e sim a nossa glândula timo, tá? E do mesmo jeito que essas emoções entram para dentro do nosso corpo, existe um caminho contrário, onde sai do nosso corpo. O que tem que sair do nosso corpo? As nossas virtudes. Então, trabalhar as nossas virtudes é deixar o nosso coração vibrar, sair do aspecto emocional negativo. E onde está o aspecto emocional negativo? Ele está mais concentrado nos nossos 3 chakras inferiores. Tá? Então, os 3 chakras inferiores, Muladhara, Swadhisthana e Manipura, tá? Eles estão relacionados, como você vê nessa imagem, aqueles de baixo para cima, os 3 primeiros, eles estão relacionados ao emocional. O chakra lá de cima, que é Sahasrara, ele está relacionado com o pensamento, né? Com a consciência criadora. E o chakra cardíaco, ele é a porta, ele é o sentimento. E quando nós estamos em harmonia, as virtudes que são ancoradas em cada um dos nossos órgãos, elas vão para o coração e se manifestam para o mundo. Ou seja, gira um torus energético. O que é um torus energético? É exatamente essa imagem que você está vendo agora. Você vê que forma, parece que uma bola em volta do corpo e sai do coração. Esse torus, ele é o que as pessoas chamam hoje de malha magnética. Então, tanto o nosso corpo físico, como o planeta, como tudo, tem essa malha magnética. E é o sentimento que nós expressamos que contamina o local, ou com baixo astral, ou com um alto astral. Mas nós vamos falar mais disso já já, né? Vamos lembrar aí que nós vamos ter mais um intervalinho já já. E só relembrando, tá? Dia 11 e 12 agora,
no Instituto Semente da Vida, vai ter o nível 1 de bioconexão, tá? Então, você que quer expandir a consciência, você que quer sair desses sentimentos negativos e mudar realmente a sua vida, esse é o curso para você estar iniciando, dia 11 e 12 de julho, nesse sábado e domingo, né? É isso aí. No dia 25 de julho, nós teremos as 3 etapas para o despertar, também no Instituto Semente da Vida, onde eu, o Leandro e o Ricardo estaremos ensinando, falando um pouco sobre corpo, mente e espírito. Não é isso, Leandro? Isso, perfeito. E contando alguns segredos para você que quer melhorar a sua situação de vida. Isso, quer melhorar a saúde, quer melhorar a prosperidade em todos os sentidos. Lembra, tá tudo dentro de você. Nós só vamos te dar as ferramentas, tá? Vamos entender como mudar isso se interiorizando, entendendo as decisões que só você está tomando, certo? É isso aí. O que mais que nós temos aí? Bom, nós vamos para o intervalinho e no próximo bloco a gente passa a programação correta, tá? Entra lá no site já para ver. www.bioconexão.com.br. Tá aí, ó, bioconexão.com.br. Já voltamos. Olá, bem-vindos ao Instituto Semente da Vida, um espaço feito exclusivamente para você. Lá nós trabalhamos com várias atividades de expansão de consciência, né? Curas e atendimentos. Um deles é o Reiki. Outro sistema de cura interessante é a bioconexão, onde a luz expande do seu corpo. Nós temos também a sincronicidade de cura, que é um trabalho de energia com as mãos muito forte. E técnicas de massagem que visam te harmonizar, tá? Então eu convido vocês para conhecer o nosso espaço e os nossos cursos. Nós temos cursos de bioconexão, sincronicidade, reiki, massagens e várias outras técnicas como PNL exclusivamente para você. Vem conhecer o nosso espaço, www.bioconexão.com.br. Aguardo vocês. Olá, bem-vindos ao Instituto Semente da Vida, um espaço feito exclusivamente para você. Lá nós trabalhamos com várias atividades de expansão de consciência, né? Curas e atendimentos. Um deles é o Reiki. Outro sistema de cura interessante é a bioconexão, onde a luz expande do seu corpo. Nós temos também a sincronicidade de cura, que é um trabalho de energia com as mãos muito forte. E técnicas de massagem que visam te harmonizar, tá? Então eu convido vocês para conhecer o nosso espaço e os nossos cursos. Nós temos cursos de bioconexão, sincronicidade, reiki, massagens e várias outras técnicas como PNL exclusivamente para você. Vem conhecer o nosso espaço, www.bioconexão.com.br. Aguardo vocês. Olá, bem-vindos ao Instituto Semente da Vida, um espaço feito exclusivamente para você. Lá nós trabalhamos com várias atividades de expansão de consciência, né? Curas e atendimentos. Um deles é o Reiki. Outro sistema de cura interessante é a bioconexão, onde a luz expande do seu corpo. Nós temos também a sincronicidade de cura, que é um trabalho de energia com as mãos muito forte. E técnicas de massagem que visam te harmonizar, tá? Então eu convido vocês para conhecer o nosso espaço e os nossos cursos. Nós temos cursos de bioconexão, sincronicidade, reiki, massagens e várias outras técnicas como PNL exclusivamente para você. Vem conhecer o nosso espaço, www.bioconexão.com.br. Aguardo vocês. Olá. O que nós falamos mesmo? Eu vou primeiro falar disso aqui, sem ele colocar.
Opa, voltamos aí Aí para o a terceiro gente bloco de perdido Bioconexão. já. Bioconexão não, Bioconexão é à noite, né? Do programa Instituto Semente da Vida. Que aqui é uma loucura, como é ao vivo, à noite, hoje tem também, hein? Quem é ouvinte lá da rádio, às 9 horas da noite, programa Bioconexão na Rádio Mundial. Entra lá também. Hoje vai ter um tema interessante, vamos falar mais um pouquinho sobre a bio, beleza? Na verdade, quando a gente fala dos efeitos ocultos na nossa saúde, a gente acaba falando dos sentimentos, não é isso? Sim. Você estava falando do medo, mas os 5 elementos da medicina taoísta, ele traz para cada órgão tanto um sentimento positivo como um sentimento negativo, que você pode ver aí nessa figura. Perfeito, olha que legal essa figura. Ó. Essa figura tem o anjinho e o demoninho. O que isso para mim representa? Exatamente as suas decisões. Ou eu decido pelo amor, ou eu decido pelo meu sofrimento. Eu penso que eu estou fazendo bem para mim, mas eu estou plantando doenças e as mais diversas coisas ruins aí para a minha vida, tá? É isso que eu estou construindo com o meu lado negativo. Mas nós temos lá sim, nós temos o coração, que representa o elemento fogo, tá? Então o aspecto negativo relacionado ao coração, ele é o choque, né? Então, aquilo que te choca. O que te choca? Às vezes o medo te choca, às vezes a tristeza te deixa chocado. Olha aí, né? a origem, né, do choque dentro do medo. Isso. Né? E são vários sentimentos. Você fala do choque quando a gente recebe alguma informação, por exemplo, a pessoa pode ter uma parada cardíaca. Sim, né? Pode ficar muito irada, né? E gera aquele choque. Isso. Então são vários. Né? O positivo do coração, por exemplo, é a paz, que é o que todo mundo, de uma certa forma, procura. Por que a gente vai trabalhar todo dia? Por que a gente sai de casa ou pega o trânsito que pega para trabalhar, às vezes, até com o que a gente não gosta? Né? Por quê? A hora que a gente recebe aquele dinheirinho, a gente, de uma certa forma, a ideia, pelo menos, é ficar em paz consigo mesmo. Que quando as pessoas vão ficando mais velhas, é o que elas mais procuram, né? E é o que elas acabam falando quando estão irritadas. Me deixe em paz. Isso, esse é o maior problema. Olha que interessante. Quando eu estou irritado, eu peço, me deixem em paz. O que é estar em paz? Não é me deixem em paz. Para que a paz se manifeste, aonde que a paz tem que estar? Aqui. Dentro de você. Ou seja, no diálogo da sua mente. É a sua mente que tem que estar em paz. Porque o Fábio pode me falar um monte de coisa, me encher o saco, e eu não perder a minha paz, porque eu estou em paz comigo mesmo. Então o problema da paz não está no externo, não está no mundo. Ele está no interno. Né? Ele está em você. Quando você está em paz, eu não preciso pedir, me deixe em paz, porque eu estou em paz. E é aquele negócio, né? A pessoa que te irrita, ela literalmente te domina. Porque se você deixa uma pessoa te irritar, se você perde as estribeiras, né? ou se você sai do seu eu para ficar agressivo, conforme o que uma pessoa ou outra te falam ou fazem com você, dependendo da ação que fazem com você, você se coloca exatamente na mão daquela pessoa. Perfeito, porque você não está em paz. Exatamente. Né? Então, cada órgão em si, ele tem enraizado as suas virtudes, né? E como tem enraizado com o decorrer, após a sua primeira respiração, começa a enraizar no seu corpo a consciência adquirida, que vai trazendo os aspectos negativos. Então, por exemplo, como nós já falamos, o fígado em si está relacionado à raiva, à ira, ao ciúme, à posse. E o contrário do fígado, como muitos pensam que o coração está relacionado ao amor, não é o amor que está no coração, o amor está direto no fígado. Perfeito. Então, quando você age com amor, o que é agir com amor? Não o amor que a gente pensa, né? Porque o nosso amor ele está relacionado totalmente com o lado negativo do fígado, se você for Exatamente. ver. Né? O amor, ele é aquilo
que te liberta e que liberta as pessoas, tá? Então, agir com amor, você não se machuca. Quando você age com amor, você consegue atingir a paz, porque é uma das virtudes que tem que ir de encontro ao coração. Né? É aquele tipo de amor que uma mãe tem por um filho. Depende. Às vezes a mãe tem posse pelo filho, porque não sabe libertar o filho pro mundo. Então, né? mas então quando... existe sim o sentimento do amor, mas existe uma mistura da posse. Sim, mas uma vez que o filho fez alguma coisa errada, a mãe não deixa de gostar dele por conta disso. Então, não que eu proíba ele de fazer alguma coisa, mas o fato de ele ter feito alguma coisa que não me agradou, não quer dizer que eu vá deixar de gostar dele. Não, com certeza. Né? E não quer dizer que eu vá ficar irado com ele também. Né? Apesar de eu ter esse olho claro, essa sobrancelha grossa, tudo indica que isso é excesso, né, do fígado, mas não, eu sou um cara bonzinho. Nós estamos falando em oculto, mas não é tão oculto, tá? Porque quem entende os conceitos ocultos do taoísmo ou ancestral, né, que hoje chamam de metafísica, hoje chamam de linguagem do corpo, seja lá o nome que der que está relacionado às informações do corpo, ele deixa de ser oculto para quem tem a informação. Tá? Então você vai entender, olhando o corpo da pessoa, as tendências dessa pessoa. Só que, mais importante do que saber as tendências da pessoa, é saber as suas tendências, para que você possa atuar o maior tempo possível vibrando nas virtudes de cada órgão, tá? Nas virtudes que estão ancoradas em cada um dos seus órgãos, para que você mesmo não se machuque. Tá? Então, a ideia que a gente tem, né, quando a gente resolveu trabalhar junto, ou quando a gente se uniu, acontece a mesma coisa agora com o Ricardo. O Leandro entende muito da parte espiritualista da coisa e o fundamento de onde vem essa energia toda. Né? Eu trabalho muito com a parte física, então formato de sobrancelha, olho, cabelo, tudo isso tem um motivo, um porquê de ser diferente em cada pessoa. Né? E qual é o comum em cada pessoa. Isso tudo a gente se juntou para dar nos cursos, para trazer para todos, né, a consciência. O site que está aparecendo aí embaixo, esse leitoraderosto.com.br, ele tem mais de 10 anos. Há mais de 10 anos eu estou trabalhando para que você tenha consciência do que acontece no teu físico. A mesma coisa o Leandro. Né? Há mais de 10 anos ele tem a bioconexão para trazer para você o que o universo está tentando mostrar para a gente que está aqui, nesse corpício bonitinho. Perfeito. Né? Então. E o Ricardo, numa terceira parte que ele não está aqui agora, né? Então eu faço por ele. Né? Então, aí, ó, entre lá no Via PNL e consulta o trabalho do Ricardo. Ele vai atuar o quê? Na mente. Tá? Para você mudar o seu padrão de pensamento e, consequentemente, mudar a tua estrutura física. Isso. A bioconexão em si, ela é fundamentada muito nos conceitos ancestrais, tá? Então nós vamos entender sobre taoísmo, que fundamenta tudo isso. Então lá a gente busca a fundamentação, entender como isso funciona no nível físico, mental, emocional e espiritual, porque tudo se manifesta no corpo. O taoísmo tem um estudo do Mianshan, que não seria de ser linguagem do corpo, linguagem da face. Né? Então tem essas informações. Só que na bioconexão eu viso mais o quê? Você despertar mesmo, a parte espiritual, que é onde está gerando essa sua camada física, essa sua casca, é onde está gerando as suas deficiências, é onde está gerando o seu problema em lidar com a vida. Porque a vida é tão bonita, não é, Fábio? A vida foi dada para a gente viver e tantas pessoas aí não conseguem, decidiram através de seus diálogos, achar que isso aqui é uma prisão, achar que isso aqui é um inferno, não se adaptam a essa coisa linda que é a vida. Então, a sua decisão está desenhando
o seu mundo, que é o que nós falamos o programa inteiro. O que você está desenhando para você? Você está desenhando doenças, você está desenhando doença física, mental, emocional, espiritual. Né? E se você pensa que o universo tem bilhões e bilhões de anos e você, né, nesse corpinho bonitinho que você tem, com essa consciência que só vem quando você está aqui, você tem 70, 80 anos de vida, e pensando que depois dos 70, né, o teu corpo já não é mais aquilo tudo, você não consegue saltar e pular e cantar da forma que você fazia antes, né? Poxa, sai dessa prisão que você se encontra, vai procurar alguma coisa que te faça realmente feliz, ao invés de ficar pensando no que o vizinho tem, o que não tem, ficar falando da vida dos outros, essa coisa de fofoca, procurando vencer. Ninguém está aqui batalhando. Batalha é coisa do passado. A gente está aqui para viver e para ser feliz. Isso, a batalha. Ou seja, nós não estamos aqui para batalhar, mas a batalha existe na sua mente o tempo todo. Então, vai de você deixar a sua mente ser um campo de batalha, ou você passar a ter controle sobre ela, entender que ela é a geradora de tudo que você está vivendo e mudar o seu destino, mudar a sua vida. Isso é muito simples, é só passar a policiar os diálogos da sua mente e decidir o certo, ou entre aspas, né, porque não existe certo, mas decidir pelo que te faz bem e não pelo que te faz mal. Né? Simples assim, a vida é muito simples. Por que que o povo complica tanto? A sociedade impõe regras, e as regras é só para que nós tenhamos uma convivência saudável, porque a tua vontade é diferente da minha vontade, que é diferente da vontade dele. Você vê, por exemplo, a Vai TV. A Vai TV é a vontade do Nick, que não quer aparecer hoje porque ele está com vergonha da gente, né? É a vontade do Nick em transmitir todas essas informações positivas para o mundo inteiro, porque pela internet você acessa o mundo todo. Isso. E esse é o nosso foco, é contaminar as pessoas com esse conhecimento. Tá? E com energia positiva, né? Pessoal, o que nós temos que entender, é o que eu sempre bato na tecla, nós temos que despertar esse poder ilimitado que está aqui dentro. E esse poder ilimitado que está dentro, ele só desperta através do seu coração, que é o que nós fundamentamos um pouco hoje. O seu coração gera esse toros que gera uma energia que contamina, gerando bom astral. Isso aí que você está vendo é o toros do nosso planeta, que gera uma malha magnética. Tá? Então a bioconexão, através do trabalho da sincronicidade, nós harmonizamos a sua malha magnética com a malha magnética da nossa Mãe Terra, do nosso Deus onipresente, que é a nossa Mãe Terra que nutre a gente, o nosso planeta, e com a malha magnética do universo. Olha que lindo, o seu corpo é um microcosmo que está conectado com o nosso Deus onipresente, que é o nosso planeta, que está conectado através dessa malha com o nosso Deus onisciente, que é esse universo todo. Olha que nós temos que fazer? Se conectar e mudar o padrão, tá? Agir com um padrão do coração, tá? Deixar as suas virtudes se manifestar e não os seus sentimentos negativos. É isso que nós focamos tanto na bioconexão como na sincronicidade. Aí você vai ver essa figura linda aí, ó, uma figura onde está toda a geometria sagrada, um corpo harmonizado com todas as cores vibrando e um touros numa cor que contamina as pessoas com paz, com amor, com benevolência, com carinho, com dignidade, né, com confiança e com positivo, sabedoria. Né? Por quê? Porque você vibrando nessa frequência, você se conecta com a sabedoria superior. Tá? Olha como some meu dedo. Ó? A sabedoria superior. O espaço levou embora minha mão. Então, a sabedoria superior... Deixa eu ver se leva a minha cabeça também. Opa. Então, é isso. Nós temos que se conectar com nós mesmos, porque... Para quem chama de Deus, o verdadeiro Deus está aqui, ó, dentro do seu coraçãozinho. Não está lá fora. O nosso problema são as crenças que fazem a gente buscar fora
o que está dentro da gente. Então, acho que nós demos aí um recado e vamos falar sobre a agenda lá do Instituto. Antes de falar da agenda do Instituto, volta um pouquinho, Nick. Eu queria falar de uma outra agendinha aqui. São algumas programações que a gente tem para esse final de semana no Espaço Danã, no dia 11 agora, aqui em Santo André, Rua Independência, número 326. Pega uma caneta aí, marca o telefone. 4901-1352. Dia 11, tem um workshop agora de leitura de rosto. Eu vou estar lá porque o Leandro vai estar dando curso de bioconexão lá no Instituto Semente da Vida, que é na Vila Mariana. Né? O Instituto Semente da Vida, o telefone é 3297-0120. Não, peraí, ninguém entendeu nada. Pega uma caneta aí. 3297-0120. Está aí embaixo, aí, ó, 0120, 0120, 0120. Mas é mais difícil. Mas é difícil, eu vou falar, viu? E eu vou, no dia 10 agora, sexta-feira, vou dar uma palestra no Instituto Arca. Eles só atendem pelo e-mail. cursos@institutoarca.org, é uma organização, .org.br. Então, dia 10/7 agora, às 8 horas da noite, tem uma palestrinha lá sobre leitura de rosto. Dia 18 começa o curso e dia 12 nós temos um workshop lá também. Agora, se você quer pegar com detalhe essa programação do Fábio, entra aí no site dele, ó, tá aqui embaixo, leituraderosto.com.br. Entra lá agora e olha na agenda dele lá, que tá tudo definidinho. Se você quer a agenda do Ricardo Reis sobre trabalho de PNL, entra no viapnl.com.br. Olha que facinho, viapnl.com.br. E para ver a minha agenda e se inscrever agora para dia 11 e 12, até sexta-feira as inscrições ainda tem desconto de R$100. Então já tem turma, tá? Já tem um bom pessoal lá para esse curso. Então entra no meu site, Bioconexão, que está aqui embaixo, ó, .com.br. Bioconexão sem acento.com.br. Então eu gostaria de agradecer vocês por estarem aí assistindo a gente, né? Mais um dia, mais uma vez. E dizer que semana que vem a gente está aqui de volta. Isso, toda terça-feira. Tá. Hoje à noite, às 9 da noite, programa ao vivo também comigo, programa Bioconexão na Rádio Mundial. Entra lá na rádio, ou pelo site, né, radiomundial.com.br, ou na rádio que é 95.7 FM, tá? Então, obrigado e convido a vocês a estarem com a gente toda terça-feira às 14 horas ao vivo para o nosso programa Instituto Semente da Vida. Namastê.